Na época que eu decidi trabalhar com games, não foi muito uma opção que eu queria trabalhar com games de verdade. Eu queria fazer cinema de faculdade. Legal. E havia pouquíssimas opções de cinema. E games, obviamente, nenhuma. Mas as opções de cinema que tinha, eu não gostei muito, não se encaixava no meu perfil, socioeconômico também. E aí, no momento, surgiu o curso de games da Anhembi Morumbi. Que ano isso? 2000 Foi 2002. 2002? 2002. Eles abriram um curso, ou anunciaram sobre o curso. Uhum. Foi 2002. Não vou te corrigir, porque afinal de contas eu sou do Rio Grande do Sul. Eu peguei essa parte em 2004 na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Então eu entrei na primeira turma. E tu entrou na primeira turma daqui? Sim, na primeira turma daqui. Entrei na primeira turma daqui. E aí acabei fazendo games porque reacendeu a paixão que eu tinha quando eu era mais jovem. E, cara, era super viciado em videogames, em fliperama. Fliperama pra mim era A minha casa era no fliperama. A minha também. Jogava muito no fliperama. E reacendeu a paixão de novo. E quando você olha o desenvolvimento de um game, ele é muito parecido com o desenvolvimento de cinema. Sim, Tanto total. é que o game, ele é basicamente um cinema interativo. E ele surgiu da mesma indústria, né? Uhum. Tanto é que os cargos nas duas indústrias, eles são praticamente os mesmos, né? Sim. E então, eu vi isso e falei, cara, eu vou aliar a minha paixão de criança, de jovem, com algo profissional mesmo, né? E foi aí que eu comecei. Em 2002 mesmo. Acho que 2002 foi onde abri o curso. Talvez tenha começado em 2003, algo do tipo. E foi aí onde eu comecei. E tu te formou no... Me formei. Que ano tu te formou? Formei em 2006. Olha, acabei de ser desmentido ao vivo aqui. Então aqui nós temos provavelmente o primeiro formando de jogos na Anhembi Morumbi. A nossa turma, nós formamos, acho que foram 8 pessoas que se formaram. Entraram 40 e tantas pessoas. Sim. Formamos 8. Caramba, que legal. Poxa, agora eu acabo de cair com a cara no chão, porque afinal de contas eu sempre me considero o primeiro cara que se formou na faculdade de jogos. E eu acabei de descobrir que não, que olha só, eu tenho o Thiago, que de fato é a pessoa que tem essa coroa. Eu sou o primeiro da Unicinos e tu é o primeiro. Um dos primeiros da Anhembi. Tiveram outras pessoas, tem pessoas muito bacanas. Mas não também. antes de ti. Tipo, antes não, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Tempo, Legal, super interessante. E daí, como é que foi a tua experiência na faculdade? E eu imagino que tu tenha tido a mesma coisa que eu tive, que tipo, pô, tu vê roteiro, tu vê coisas de cinema, faz aula na faculdade de cinema, isso é uma coisa muito legal. Cara, é complicado assim a gente falar da faculdade, ainda mais naquela época, porque... Tudo era teste. Então, Sim. assim, e graças a Deus... Tudo era teste. Era um teste. Exato. Porque a gente tinha uma aula de inteligência artificial e logo depois tinha história da arte. Era uma coisa assim que, se você parar pra pensar hoje, é capaz de não existir um curso tão heterogêneo, abrangente, né? Como isso, sabe? Não, com certeza. E eu acho que esse curso, ele me ajudou bastante com o meu perfil de ser uma pessoa que junta muito as partes, né? Por entender várias partes do processo, ainda mais que fui buscar mais informações que não tinham no curso, né? Parte de produção, gerenciamento de projetos e tudo mais, produto. Então, eu acabei juntando essas partes e hoje o que eu faço nas empresas ou o que eu faço na área de jogos é geralmente colar essas partes que não se conversam direito ou que não há essa interação como deveria ser, essa interação, essa integração. Inclusive boa parte dos meus trabalhos, eles têm um nome tem um cargo específico, mas normalmente eu acabo exercendo várias outras coisas. Exatamente. Olha, tu não faz ideia de quão incrível tá sendo o início dessa conversa, porque eu tive, agora há pouco, na própria Unicinos, a gente fechou 20 anos, né, do curso, e uma das perguntas que me foi feita foi justamente essa, tipo, o que leva uma pessoa a ir para a área de business? Porque, afinal de contas, todo mundo entra na faculdade de jogos para fazer jogos, né? E daí, de repente, tipo assim, tu não tinha a aspiração de ser alguém de negócios. E daí, agora tu te encaixa lá. E essa tua explicação foi muito boa, mas eu gostaria de ouvir realmente a resposta dessa pergunta. O que leva alguém formado em jogos, aos teus olhos, a se tornar uma pessoa de negócios?
não consigo generalizar para todo mundo. Vou te contar o meu caso. Tô perguntando pro Thiago. Essa conversa é minha com o Thiago e o que o Thiago acha. Eu entrei na faculdade por emoção. Perfeito. Né? É uma coisa que eu queria fazer e não prestei atenção nenhuma em mercado de trabalho. Então, assim, 2002, 2003, você olhava as empresas que tinham no mercado, cara, eu acho que eram umas 3 empresas no mercado. Sim. Tinha a Southlogic lá, tinha aqui... Tinha a DevWorks aqui, que fazia jogos para celular e alguns jogos para Mega Drive ainda, naquela época. A Tectoy, de certa forma. Tectoy e tinha a Electronic Arts. Sim. Que a Electronic Arts foi a precursora aqui dos jogos, de lançamento de jogos, e publishing, né? Sim. Mas tinha coisa que eu não fazia ideia. Então, assim, eu acabei indo para a área de negócios muito por acaso, assim, e graças a Tectoy, graças ao Júlio da Tectoy, sim, que depois foi para Level Up, né? Que foi onde eu entrei. Eu comecei ali minha experiência com negócios da área de jogos na Level Up. Que legal, cara. Eu tive a felicidade de conhecer o Júlio, conhecer a Level Up também, em algumas negociações, mas volto ao ponto interessante que tu fizeste a faculdade e a partir da faculdade tu fosse direto pra EA? Não. A primeira oportunidade foi na Level Up. Foi na Level Up mesmo. Mas o problema era esse, não se tinha empresas de jogos. E aí o que aconteceu, tava até com o Nicolas, que é um amigo da AMB. Sim. E ele também ele não sei se ele tá na Ubisoft agora, mas no Canadá. O Nicolas, que foi da Ubisoft daqui de São Paulo. Isso, tá. Cara, um game designer espetacular. Incrível. Espetacular. Sim. E a gente acabou se destacando no curso, e a Tectoy, ela tava começando uma joint venture com a Level Up das Filipinas, e era super segredo ainda o que ia ser lançado, o que não ia ser lançado. E aí a gente recebeu essa oportunidade de trabalhar na Level Up, assim. Então foi muito bacana essa oportunidade de, cara, pegar a Level Up no comecinho, assim, sabe? O que é um jogo online, sabe? Em 2002, assim, as pessoas não sabiam o que era ter uma conta pra jogar online e o negócio tá salvo online. Pra quem não sabe, a Level Up, se eu não me engano, ela vendia a revista com o CD do jogo. É isso? Isso, na verdade, era uma estratégia de distribuição. Né? Para você distribuir os jogos. O que acontecia a Level Up era uma publisher de jogos online. Ok. E ponto. Sim. Um jogo era o Ragnarok, por acaso, era por assinatura. Já começou bem, já começou com o Ragnarok na manga. Era Caramba. Que foi um mega fenômeno aqui, sim, né? Sim. Acho que todo mundo que é mais velho jogou Ragnarok e tem ele no coração. Conhece. Então, assim, foi muito bacana porque a gente estava naquele processo de, na parte de negócios, educar o consumidor, o público final, do que era um jogo online. Porque, para as pessoas entenderem, não existia esse negócio de jogar pela internet e você não ter um jogo físico, né? Sim. O jogo você comprava, o jogo era uma posse, né? Era um produto, você pegava da prateleira. Agora é meu jogo. É meu jogo e não sei o que lá, né? A pirataria reinava, sim, por conta enfim, diversos fatores, mas foi muito bacana esse processo, sabe? De entender o produto e como que a gente ia comunicar pro consumidor. E o negócio dos CDs era porque a internet era muito ruim e quando tinha update de jogo e o update era, sei lá, talvez 100 megas, a gente provavelmente tinha que ter uma estratégia para distribuir novos discos ao invés de fazer update pela internet, porque nessa era uma época que a internet era discada. Sim. Que a gente demorava não sei quantas horas para baixar uma música. A gente colocava a música para baixar de noite para conseguir ouvir uma música na manhã seguinte. Era nesse nível, assim. Eram 3 mega que, olha, passava a noite inteira baixando com um pulso, né? Que é para não gastar tanto dinheiro. O problema ainda é porque era só pirataria nessa época, aí você baixava a música, você ia escutar, não era a música, né? Nem me fala. Nossa, tinha isso também. Tinha essa questão de a gente ficar uma noite inteira baixando um vídeo, uma coisa, e daí chegar lá e era outra coisa. Só o título que era. Só o título pra baixar, né? Eu peguei música do Red Hot Chili Peppers que só tinha o loop do core da música e ficava tocando em loop durante todo o tempo. Olha, realmente, a gente baixou muita coisa, muita porcaria naquela época. Baixamos. Mas olha, que foi uma época... A pirataria, ela, pelo menos assim, naquela época, eu consigo enxergar que ela foi muito importante
para o desenvolvimento educacional de muita gente. Sim, porque assim, sim. era inacessível você ter diversas Livros, ferramentas, acesso. livros. Uhum. Não estou endossando isso, acho que hoje já se tem mais acesso, hoje, né, sabe, você tem empresas que têm representação no Brasil e tudo mais, mas teve uma época que era mato mesmo, né? Não, a gente não é uma questão de endossar, e a gente obviamente não endossa isso, é mais uma questão de constatar que houve uma fase no Brasil em que a gente não tinha acesso às coisas, a gente não tinha como ter aqui no Brasil aquele produto que existia lá fora, e a internet começou a abrir fronteiras para a gente poder fazer isso antes de isso se solidificar, e hoje em dia a gente tem o Spotify, a gente tem o YouTube, a gente tem N plataformas que se estabeleceram, e agora a gente volta ao normal, né? Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.